Salve rapaziada, trazendo um vídeo para vocês bem simples, alguns casos de potenciação, aqueles que a gente mais vai usar na hora da prova e na hora do vestibular. Primeiro trazendo para vocês o que é a potenciação, que nada mais é do que a simplificação da multiplicação, que é a multiplicação entre fatores iguais. Alguns exemplos, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu multiplicando o 2 4 vezes, a gente nada mais tem do que uma simplificação de 2 elevado à quarta potência. E quando a gente tem 3 elevado ao quadrado, nada mais é do que 3 vezes 3. Aí o primeiro caso a gente tem toda a potenciação com um expoente igual a 1, o resultado será sempre a própria base. Como exemplo, eu tenho 6 elevado a 1, que dá o próprio 6, e 120 elevado a 1, que dá o próprio 120. Então, sempre que a gente tiver uma base, não importa qual o valor, o expoente for 1, o resultado vai ser sempre a base. Segundo caso, toda potenciação com a base igual a zero, expoente positivo diferente de zero, o resultado sempre será zero. Como exemplo, eu tenho 0 elevado a 32, dá igual a zero, 0 elevado a 120, que dá também igual a zero. Aí você pode se perguntar, e se no caso a gente tiver 0 elevado a zero? Aí a gente tem um caso indeterminado, que é conversa para um outro vídeo. No caso 3 a gente tem toda a potenciação com expoente igual a zero, base diferente de zero, o resultado será sempre 1. Como exemplo eu tenho 10 elevado a zero, que dá igual a 1, e menos 2 elevado a zero, que também dá igual a 1. Então não importa se a base é positiva ou negativa, se o expoente for igual a zero, o resultado sempre vai dar igual a 1, beleza? No caso 4, a gente tem, quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Como exemplo, eu tenho menos 3 elevado à terceira, base negativa, beleza? O expoente é ímpar, então a gente já sabe que o resultado vai dar negativo. E 3 elevado à terceira dá 27. Então, como resposta, a gente tem menos 27. E menos 2 elevado à quinta, a gente também observa que o expoente é ímpar, base negativa. Se o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. Então, a gente tem como resultado menos 32. E o último caso, quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Como exemplo, eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. A gente observa que o expoente é par e a base é negativa. 2 elevado ao quadrado dá igual a 4. Se o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Eu tenho menos 3 elevado à quarta, que dá 81 positivo, por conta do expoente que ele é par. Então, na hora que a gente for fazer o cálculo base negativa, expoente ímpar e expoente par, a gente não precisa estar fazendo jogo de sinal, só a gente se basear no expoente se ele é par ou ímpar, que aí a gente vai conseguir saber se o resultado vai ser positivo ou negativo. Aí a gente vai se preocupar apenas com a potenciação e não também com o jogo de sinal. Beleza? Valeu, gente, é nóis.